Várias pessoas também. Ô, Cami, por favor. Ops, fiz uma coisinha errada aqui. Eu só tô esperando dar 19 horas, Sim, já mandei o link tá? para Porque várias pessoas também. só para ser o combinado e a gente, né? Não é? Camila, a gente estava aqui antes de você entrar, a gente estava Tá, no meu conversando, né? Sua script mãe que também, nós lembrou, a parabéns a Cleusa, todos que hoje é o vocês, dia dos integrantes do profissionais das GPLIS, letras. estudantes de E aí, letras, então, professores de estamos nos letras. saudando, já que tem Parabéns a muitos todos estudantes de vocês. letras e professores aqui conosco, né? Então, só fazendo essa lembrança. Estava no meu script também, dar os parabéns para todos vocês, os integrantes do GPLIS, os estudantes de letras, os professores de letras. Parabéns a todos vocês. Que trabalharam comigo Ó, em então Timor, mantém com no toda script, Soraya porque mais gente vai também. entrar e aí vale a pena fazer esse relembrar. Isso. Bruna lá de Araraquara, que entrou aqui conosco. Meus Estamos colegas internacionais. que trabalharam comigo em Timor estão todos por aí também. Oba! Gente muito internacional, então. Timor-Leste Pes- super presente aqui conosco. Bem-vindos, Isso. bem-vindas. Que bom. Entrou Valdimiro, nosso querido. Bem-vindos a todos e a todas. Boa noite, Bruna. Que bom. Gente, eu só tô dando uma enroladinha, tá bom? Oh, minha irmã entrou agora, Sarita, bem-vinda. Que coisa boa. Eu tô dando uma enroladinha nesse último minuto, antes das 19 horas, então só para me justificar porque que eu tô falando tanta coisa aqui que, né, já com a Camila online, mas é só pelo nosso acordo, né? Só pra gente aguardar mesmo o momento certinho de começar. Ah, que bom, Valdimiro, que saudade de você, viu? Alegria. Um aluno Sim, tão querido, estamos todos maravilhoso. usando Aluno ambientes não, né? virtuais Colega para a já gente de estar letras. praticamente próximo, né? Ah, Eliane mandando beijos para Maria e para Sarita. Sari, para você. Recadinhos do coração, né? Faz parte. Sim, estamos todos usando os ambientes virtuais para a gente estar perto de quem a gente gosta também. É isso. Que as lives sejam para nos aproximar, afinal, né? Nesses É. tempos de pandemia. Tudo bem. Legal. Lucilene, bem-vinda. Bom, acho que agora sim, né? Já está dando 19 horas. Acho que a gente já vai começando. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, quero fazer uma saudação muito especial a todos que estão entrando. Kelly, nossa amiga, pessoas muito queridas aqui conosco essa noite. E então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, bem-vindos a todos a mais a nossa terceira live do GPLIS, né? Meu nome é Sabrina, sou professora da Unilab e sou integrante do GPLIS. Só para quem ainda não nos conhece, ou que talvez essa seja a primeira vez que esteja participando dessa live, o GPLIS é um grupo de pesquisa, ensino e extensão, que assim, a sede é na Unilab, aqui da Bahia, de São Francisco do Conde, mas a nossa intenção é fazer uma articulação entre os professores da rede básica e professores da universidade. A ideia é que a gente discuta temas que sejam assim, em comum, né, de interesse tanto dos professores da rede básica, das escolas, quanto da gente da universidade, para pensar coisas em comum, pensar saídas, estratégias, tudo isso. Esse é o GPLIS, portanto. Como nesse momento a gente não está conseguindo se encontrar em presença, a ideia das lives é que a gente continue as discussões, continue projetos de articulação, né? Por isso que para essa live em particular a gente ampliou o nosso convite a professores da rede básica. Portanto, se vocês quiserem também convidar amigos e outros colegas professores, todo mundo é muito bem-vindo, porque as discussões servem para isso mesmo, né? Nesse contexto de que a gente não pode estar em presença, mas a gente está justamente a partir das lives tentando se aproximar e manter o diálogo nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? O que nós pensamos foi aproveitar esse tempo para fazer um debate que é muito importante para o contemporâneo, para o Brasil contemporâneo, que é a BNCC. Para quem não conhece ainda o que é BNCC, essa sigla significa Base Nacional Comum Curricular.
Então, é uma lei que já está vigente, a BNCC já é válida, e aí tanto escolas quanto universidades, sobretudo os cursos de licenciatura, precisam se adequar a essa nova lei. Portanto, a gente precisa conhecê-la profundamente, criticar o que for para ser criticado, avaliar o que for bom, né? Mas que a gente já está em vigor essa lei, portanto, a gente precisa se adaptar a ela. Nesse sentido, a partir de agora, essa é a terceira live, porque a gente fez 2 temas em comum e mais abrangentes. A partir de hoje, então, o foco recai completamente na BNCC. Só para vocês entenderem a nossa dinâmica, a partir de agora, hoje a nossa live é um histórico para a gente entender o que é BNCC, mas as próximas vão ser sempre assim, a base nacional e um tema ligado a ela em relação ao currículo, a adequação curricular. Por exemplo, então, na semana que vem, a próxima live é sobre o novo ensino médio, a BNCC e o novo ensino médio. As seguintes são a BNCC e o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Depois, BNCC Ensino de Língua Portuguesa, BNCC Ensino de Literatura com a professora Eliane, BNCC Ensino de Língua Estrangeira, BNCC e Educação de Jovens e Adultos, BNCC e Alfabetização, depois Educação Infantil, Educação do Campo. BNCC, como a BNCC trata questões de gênero, classe e raça, que é um debate fundamental e que atravessa toda a nossa base, né? Depois a gente ainda vai discutir ciências humanas e sociais, como é que a filosofia, por exemplo, está contida na BNCC, de que forma, depois ciências da natureza e também matemática e tecnologias. Só assim a gente já entende um pouquinho o que vai ser as próximas lives e a nossa tentativa é de abraçar de uma forma geral, né, o que essa nova lei nos determina. Portanto, para hoje, o tema da nossa live de hoje é justamente idas e vindas da BNCC. Vamos falar sobre isso? Então, a intenção é fazer esse percurso histórico, idas e vindas, né? Entender melhor como é que a BNCC surge e é implementada. Para isso, eu tenho uma honra infinita, enorme, de convidar a professora Camila Tribes, que já está aqui conosco online. Camila, a gente do GPLI sempre ficou te paquerando à distância, né? Querendo que você participasse conosco das discussões. Então, hoje é um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que fico super feliz que finalmente deu certo, né? Que seja virtualmente. E eu estava até pensando nesses dias, né? O quanto que a possibilidade dessas interações online, elas ampliam a discussão, né? Porque eu estou vendo aqui o pessoal entrar. Tem gente que não trabalha diretamente com educação, mas são mães, são pais, são pessoas interessadas na melhoria do país. Então, atinge a todo mundo, né, que está preocupado com a educação do país, principalmente nesse momento tão maluco que a gente está vivendo. Então, mesmo que virtualmente às vezes não tenha toda a interação que a gente gostaria, eu acho que está sendo bem importante essas iniciativas para a gente realmente chegar no máximo de pessoas possíveis. Estou bem feliz de poder participar. Você tem toda a razão, porque nos afeta, ainda que não sejamos diretamente da educação, né? Afeta a nossa sociedade como um todo. Muito bem pensado. Para quem ainda não conhece Camila Tribes, eu gostaria de apresentá-la antes da gente passar para as perguntas, né, e para a dinâmica. Então, nossa convidada de hoje fez graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná. Depois, mestrado em Ciência Política também na UFPR, né, na Federal do Paraná. Atualmente, ela é doutoranda do Programa de Ciências Sociais aqui da UFBA, em Salvador, né? Ela está cursando o seu doutorado. É importante destacar também nessa trajetória da Camila, né, que além de cientista social, ela é formadora de profissionais, de professores, consultora na área de ciências humanas e gestão escolar. Eu quero destacar algumas questões que são muito pertinentes para a discussão de hoje. De 2012 a 2015, ela trabalhou no Timor-Leste, e aí por isso que existem hoje companheiros aqui, colegas do Timor. Todos são muito bem-vindos, que bom estarem aqui conosco. E no Timor, então, Camila participou de formação de professores a partir de um programa da CAPES, na Universidade Nacional do Timor-Leste. Além disso, foi consultora no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Trabalhou para a Comissão de Anistia na área de Educação para os Direitos Humanos também, 2015 e 2016.
Foi professora num curso de especialização que se chama Educação, Pobreza e Desigualdade Social, na Universidade Federal de Santa Catarina. E, recentemente, então, de 2017 até 2019, ela atuou como formadora na rede estadual de Santa Catarina no programa de educação integral. Portanto, ela tem uma vasta experiência em educação, sobretudo para os direitos humanos, né? Pensar essa lógica de educação e desigualdade social, educação e, enfim, por isso que ela está aqui conosco hoje e vai poder compartilhar um pouquinho dessa tamanha experiência. Bom, Camila, nós vamos fazer então mais ou menos a seguinte dinâmica, né? Em torno de meia hora, 35 minutos, você explica um pouquinho o tema para a gente, vou fazer algumas perguntas só para a gente começar, porque a nossa intenção fundamental é que o pessoal que está em casa e participando aqui online possam fazer também as suas perguntas e nos encaminhar. Portanto, gente, todas as perguntas são bem-vindas. Eu vou aqui anotando e no momento pertinente eu já transmito para a Camila, tá? Então, se o tempo se esgotar dessa live, nós vamos abrir uma live imediatamente a seguir para a gente continuar um pouquinho o nosso debate, tá legal? Então, se encerrar, entrem novamente, porque nós vamos continuar mais um pouquinho. Gente, só enquanto estamos aqui ainda aquecendo, a próxima live que eu já falei, só quero fazer propaganda um pouquinho, é sobre a BNCC e o novo ensino médio. E aí o nome é super provocativo que a professora escolheu, vai ser BNCC e novo ensino médio, reformas arrogantes, indolentes e malévolas. Imperdível. A próxima live vai ser conduzida pelo nosso showman, que é o professor Denilson, e quem vem de convidada é a professora Luísa Sussekind, que vem conversar conosco sobre, então, o novo ensino médio. Gente, só que para a semana que vem nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Na medida em que o Instagram a gente percebeu que nos limita demais o tempo, a partir da semana que vem nós escolhemos o YouTube como canal. Então, todas as próximas lives vão ser via YouTube. Aí, qual que é a ideia, né? E aí eu já faço um convite a todas e todos que estão online nesse momento. É preciso colocar no YouTube canal GPLIS Unilab, porque aí vocês nos encontram no YouTube. Aí basta clicar em subscrever, que é para seguir a nossa página no YouTube, né? Quem quiser também, aperta uma campainhazinha, que significa notificações, e aí pode começar a receber as notificações de qualquer material novo que a gente coloque no YouTube. É importante dizer que todas as lives anteriores, para quem perdeu, já estão lá, tá bom? E sempre a gente tudo que for acontecendo nas lives vão estar disponíveis no YouTube. Mas a partir da semana que vem vai estar lá direto, portanto, tá bom? Bom, fazendo as propagandas já, vencendo essa etapa, agora sim. Camila, para a gente começar a nossa conversa, né, sobre as indas e vindas da BNCC, eu gostaria que, se você pudesse, né, eu já fiz um pouquinho da tua trajetória, já contei um pouquinho o que você estudou, enfim, por que você foi a nossa convidada, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais, se apresentando, no sentido de explicar para a gente como é que foi o seu contato com a BNCC, por que você conhece a BNCC, qual foram os seus contatos com a base, ok? Conta um pouquinho das suas experiências profissionais para a gente, por favor. Obrigada, Sabrina. Bom, novamente, boa noite a todos, quem entrou depois. Quero de novo parabenizar, então, os profissionais de letras, estudantes, professores profissionais de letras, pelo Dia Nacional de Letras. Dessa base nacional. Explicar um pouquinho também, né, que você falou do nome da próxima live, que aliás já adorei, vai super dialogar com o que a gente vai falar hoje. Explicar um pouquinho por que eu falei das idas e vindas, né, dessa base nacional curricular comum, que é a nossa nova grande lei de educação do país, né, e ela tem a ver também com o meu contato com essa base, porque eu comecei a trabalhar com formação de professores já desde 2009, na verdade, né? De forma mais concreta para o Brasil depois do segundo Timor-Leste. Também trabalhei com formação de professores. Trabalhei num programa acumulado à época no
o Ministério da Justiça, a Comissão da Anistia, né? E fazia trabalhos com os professores, principalmente de ensino médio, para trabalharem sobre o tema da ditadura, né? Dos jovens, que é um tema super complicado até hoje, negligenciado no nosso sistema. E a partir daí eu tive diversos trabalhos com desde 2014, e a base, na verdade, foi homologada em 2017, mas ela já vem sendo discutida há muito tempo. Né? Então, eu tenho acompanhado essas discussões, que afinal precisa ser uma base para a educação brasileira, já desde 2014, na verdade, foi o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, que trouxe já a ideia de que precisaria, em breve, fazer realmente a base para que garantisse aí os direitos de aprendizagem das crianças, jovens e adolescentes. E aí, de 2017 até hoje, eu estou tendo a grande oportunidade de trabalhar com implementação de programas de ensino médio integral, educação integral. Até já foi falado aqui em uma das lives, tive até a live que você estava mediando também, sobre a questão da educação integral e decolonialidade, o quanto a educação integral consegue trazer uma outra visão para a educação. E eu estou tendo o privilégio de trabalhar com isso já há quase 4 anos, né? E é interessante a conexão da educação integral com a visão que a BNCC traz também de uma educação com a rede estadual de Santa Catarina, do ser humano e agora como nos últimos meses tenho trabalhado com isso diversas não é redes de outros estados, né? Tem um monte de coisa para falar. E é interessante a conexão da educação integral com a visão que a BNCC traz também de uma educação do ser humano como um todo, né? E aí isso não é novidade, que foram, um monte de coisa para falar. Isso não é novidade, está desde lá da nossa LDB, reforçado muito na Constituição, reforçado pelo Plano Nacional de Educação. Nós tivemos diversas leis que foram e voltaram e foram modificadas, então por isso eu quero trabalhar com essa ideia das indas e vindas, que a BNCC ela não é uma grande novidade, apesar dela ter trazido sim algumas atualizações, alguns retrocessos, alguns avanços, e acho que é um pouquinho disso que eu quero conversar hoje com todo mundo. Perfeito. Então, para já, acho que você conseguiu nos deixar bem curiosos e motivados para continuar te assistindo e te ouvindo. Então, se você puder, a gente queria entender um pouco esse contexto que você menciona, onde que a BNCC começa a ser discutida. Fala um pouquinho dessa criação, mas fala também sobre a homologação. Então, em que contexto ela foi criada, mas em que contexto ela foi homologada? A gente está preocupado em entender um pouco a história da base. Mas se tem a ideia de que é preciso fazer uma base... Então, eu vou tentar fazer um resuminho aqui, porque assim, é uma história bastante disputada, como tudo que envolve educação no nosso país, as políticas são infinitas, né? Mas se tem a ideia de que é preciso fazer uma base nacional, o nosso país desde lá da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é, inclusive, mais antiga do que a nossa Constituição. É muito importante que cada estado... Por que se tem essa ideia de que é preciso uma base? Porque o nosso país é um país continental. Não tem como você dizer que a educação pública no Sul vai ser igual ao do Amazonas. E a gente nem quer que seja assim. Né? É muito importante que cada estado, cada município também tenha a sua autonomia. Mas, ao mesmo tempo, como é que você garante mínimo, né, de equidade nesse processo de educação num país tão grande, tão diverso? E aí esse momento que a gente está vivendo, esse debate de educação à distância, atividades remotas ou não, eu acho que está cada vez trazendo mais a importância de se discutir isso, né? Então, desde a LDB tem esse debate sobre a necessidade de uma base, mas outras leis foram acontecendo, então a gente teve os PCNs, né, que na verdade eles traziam uma parte básica do que era necessário ensinar, e aí principalmente pensando nos cursos de licenciatura, regulamentar o que os professores aprendem e o que eles vão ensinar depois nas escolas, então isso também é uma preocupação bem importante. E aí a gente tem
os governos, principalmente ali então, o a educação segundo dos direitos governo Lula humanos, que é e o primeiro minha governo área Dilma, de um trabalho avanço que principal, se chamam de se Plano falar sobre Nacional da ditadura nas Educação. escolas, se Aí a gente falar sobre tem, assim, questões de muita coisa que diversidade estava já escrita na religiosa, lei há muito diversidade tempo, que estava étnica, sendo esquecida, diversidade linguística, sendo recuperada. né, Então, a para os educação para os profissionais direitos de humanos, letras. que é, né, a Isso minha no área Plano Nacional de de Educação trabalho vem de uma forma principal, muito se forte. falar sobre ditadura nas E escolas, o se Plano Nacional falar de sobre Educação, questões de novamente, diversidade traz então a religiosa, necessidade de se criar diversidade uma base étnica, nacional diversidade comum. linguística, né, para os profissionais de Qual é o letras. grande problema Isso no Plano disso Nacional de tudo? Que a Educação base vem de uma forma muito começou a forte. se escrever e a E discutir o a Plano base Nacional de desde Educação 2007. novamente Tá? traz, então, a Ela não é uma necessidade coisa de se nova. criar uma Só que a partir base de nacional 2014, comum. da homologação do Plano Nacional de Educação, a terceira Qual é versão, o grande problema disso? aí sim Que a base decidiram, ok, começou vamos a se escrever a base. escrever e a discutir a base E aí desde se juntou 2007, uma tá? diversa Então, gama ela de não é uma coisa nova. especialistas de todas as Só que a partir de áreas, 2014, da especialistas em homologação do Plano educação Nacional no de país Educação, a inteiro, terceira versão, porque a gente sabe que aí não sim é um debate simples, decidiram, a gente ok, nunca vai vamos ter um escrever a base. consenso. E aí no se meio juntou disso uma tudo, aconteceu diversa golpe gama de especialistas de 2016 todas as contra a presidenta áreas, Dilma Rousseff. especialistas em E esse educação, no golpe país paralisou inteiro, todos os trabalhos, e a gente né? sabe Então, que não é um debate aconteceu simples, a aí gente uma nunca ruptura vai ter um institucional, mas os consenso. especialistas E continuaram no meio disso insistindo, tudo, aconteceu o golpe de 2016 contra a presidenta E Dilma aí é Rousseff. que vem E esse golpe uma paralisou todos os problemática enorme. trabalhos, Porque, assim, né? se a Então, base tivesse sido homologada no governo aconteceu Dilma, aí uma já ruptura teria milhões de institucional, mas os problemas. especialistas Do continuaram jeito que ela foi continuaram homologada no pensando governo sobre a Temer, base. foi muito E aí é ruim. que vem Por quê? uma Foi um processo extremamente problemática complicado, enorme. né? Assim, Foi um se a base processo tivesse sido homologada no na governo mão Dilma, oposta já teria do que tinha milhões de sido a construção da problemas. base. A Tá? construção da base Do jeito que ela tentou foi ser um homologada no momento governo Temer, democrático, de ampla foi muito discussão, ruim. de trazer diversos movimentos. Foi um processo extremamente que discutem autoritário. educação há muitos Né? anos Foi um de forma processo responsável no Brasil, na mão pro debate. oposta do que tinha sido a governo Temer construção fez da o quê? base. A construção da base o que tinha, tentou ser um do jeito momento que estava, manda democrático, de finalizar o ampla mais rápido discussão, de possível, trazer diversos manda para o movimentos Congresso e faz a que discutem homologação. educação há muitos anos de forma responsável E pior, no Brasil. faz a homologação em Debate. 2017, O primeiro governo Temer só do fez o ensino quê? fundamental. Pega Então, o que tinha, primeiro, aluno do ano. jeito que O estava, ensino manda médio, então, fica finalizar o mais rápido fragmentado. possível A base e do manda ensino para o médio é aprovada Congresso e só em faz a homologação. 2018. Né? E aí tem todo o Pior, debate sobre faz a homologação em 2017, primeiro só do ensino fundamental 1 e 2. Arte, Primeiro, a carga horária. o ensino médio, então, fica fragmentado. Então, tem, A base do ensino médio é aprovada só em 2018. Né? E aí tem Mas, todo ao um mesmo debate tempo, sobre a eu questão sempre da digo, obrigatoriedade a da gente tem sociologia, sorte de que filosofia, as pessoas, artes, né, a autoritárias, carga horária, nesse país, debate não tendem a imenso. ser muito inteligentes. Então tem essas questões ficaram muito fortes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre digo, a gente tem sorte de que as pessoas, né, autoritárias da extrema-direita nesse país não tendem a ser inteligentes. E, aliás, tem pesquisa científica que comprova isso. Tirou que tinha, por exemplo, O falando que sobre aconteceu? gênero. A bancada religiosa, evangélica, Então, que até você pega a professora Juscelia, estou vendo que está escrevendo, comentou na semana passada, eu fiz esse a exercício bancada em algum momento, evangélica assim, fez o quê? um Tirou absurdo. Você vê que tudo as que frases tinha, por exemplo, foram falando sobre recortadas gênero. para tirar tudo que tenha ali Então, sobre gênero. você pega a Então, versão você de não tem. 2016, E aqui a compara professora com a que está foi aprovada em lembrando também a 2017, questão eu fiz esse exercício no ensino em médio, a algum questão momento e é assim, religiosa, né? Então, de um diversidade absurdo. religiosa. Você vê que E as aí, frases eu vou foram fazendo propaganda nas recortadas próximas mesmo para lives tirar de feliz, tá? tenha Eu não vou entrar ali nisso sobre tudo, gênero. é só uma Então você introdução, não tem. que não tem E aqui como a professora falar Juscelia está da questão do lembrando ensino também a religioso, questão a questão da alfabetização no ensino médio, a questão infantil, religiosa, diversos né? Então, processos. diversidade religiosa. A questão, E aí entra aqui, eu vou fazendo do propaganda ensino das de próximas história lives do cultura GPLIS, tá? Eu não vou entrar indígena, nisso, quilombola, é só uma né? introdução, Então, tem uma que não tem série como de falar coisas da questão do que ensino foram excluídas religioso. no contexto A de questão homologação da lei. alfabetização e educação Né? infantil. E por quê? Porque nós Diversos estávamos, processos. lembrando, 2016, A questão 2017, do ensino de história e cultura no momento africana, ali do indígena golpe e quilombola. político Então, aí tem uma educação série de política, coisas que simplesmente né? foram A gente excluídas não do tem como da lei. falar de educação Né? sem falar de E disputas por quê? políticas. Porque nós estávamos lembrando Políticas 2016, aparecem muito na 2017, nesse momento, né? no Então, momento é um ali do pouquinho esse o golpe contexto. político. E aí, Educação goela abaixo, é como a política, gente fala, né? né? A gente não O que tem como acontece? 2018 falar de foi educação sem falar aprovado, de disputas 2017 é do políticas. ensino fundamental, Então, as disputas políticas 2018 é do aparecem ensino médio, muito olha, na se virem, BNCC vocês nesse têm até momento. 2020 Né? para implementar. Então,
é um pouquinho esse o contexto. E aí, goela abaixo, como a gente fala, né? O que acontece? 2018 foi aprovado, 2017 eu dei ensino fundamental, 2018 eu dei ensino médio, olha, se virem, vocês têm até 2020 para implementar. E aí aqui começa uma série de outros problemas, né? Formação de professores, que é o meu trabalho, sempre que eu vou fazer formação de professores, eu ouço, nossa, como é difícil ter formações de qualidade, como é difícil ter formação de professores que realmente trazem a prática, o dia a dia, as dificuldades que os professores têm, o GPLIS que está ligado à universidade, a formação, de licenciatura mesmo, desses profissionais. Então, o quanto que muitas vezes a universidade é completamente desconectada da escola. E aí, os estudantes às vezes saem de licenciatura só com aquele estágio no final, que é tão corrido, é tão longo, tem uma dificuldade imensa de chegar em sala de aula, E aí, nada disso é base Então, aqui eu acho que eu já resumi, muito por cima das maiores críticas, e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre processos, mas basicamente o histórico é esse. Então, vem sim de uma construção democrática de muitos anos, de muitos debates, mas, junto com o contexto do golpe político de 2016, ela foi homologada de forma absolutamente autoritária e sendo recortada com coisas super importantes sendo retiradas da lei, né? Perfeito, Camila. Assim, esse panorama foi muito importante para todos nós. E, assim, considerando que a gente tem aqui professores e alunos em formação, e como você disse, não apenas gente ligada à educação, mas também pais e mães, talvez de filhos que estejam na escola. E aí você disse uma coisa que a gente precisa reafirmar. Educação e política são dois elementos diretamente relacionados. Quando a gente diz, portanto, eu não gosto de política, há muita gente que gosta e que está pensando em tudo isso. Portanto, a política diretamente afeta o nosso dia a dia, afeta aquilo até que a gente vai aprender na escola. Portanto, nossa identidade, a nossa formação perpassa as nossas escolhas políticas, né? Então, muito importante isso que você disse. Agora, considerando esse histórico, os momentos históricos que você marcou ano a ano, né, de criação e de implementação, você cita também para a gente as leis anteriores de educação. Então, por exemplo, a BNCC vindo para suplantar os PCNs, né, para substituir, mas ainda em diálogo com a LDB. Eu queria que, nesse sentido, você comentasse um pouquinho para a gente se você considera que, em relação às leis que vigoravam anteriormente, considerando o Plano Nacional de Educação também, por exemplo, se houve algum avanço, porque tratar de retrocesso e de crítica é o que a gente, em geral, ouve, mas você acredita que houve algum avanço? Eu acho que assim, e aí isso é uma posição bastante Quais são essas coisas interessantes? Difícil delimitar, de falar, principalmente no contexto. Não tem como separar a lei de que ela foi colocada, Mas tem coisas sim interessantes, Quais são essas coisas interessantes? Mas a gente nunca conseguiu botar delimitar, por exemplo, como é que a BNCC e isso já estava lá nos PCN, já está na LDB. Eu falo, gente, ninguém avançou muito depois de Teixeira e Paulo Freire nesse país, Mas a gente nunca conseguiu botar em prática. Então, como é que a BNCC, e aí está sendo essencial para a gente me pensar referindo à isso. versão de 2016, que era muito melhor do que a que foi aprovada. Então, quando a gente conversa sobre competências, esse momento que a gente está numa formação realmente cidadã, em casa, está sendo essencial para a gente pensar isso. A gente vai fazer o aluno decorar a fórmula matemática, decorar a regra da crase, ou a gente vai pensar numa formação realmente cidadã, numa formação do ser humano integral, e aí entra a inclusiva. Então, a base, eu acho que ela tem um potencial muito grande de nos ajudar, educadores, a disputar esses discursos. Então, tem muita coisa ali na base
que se a gente conseguir colocar em prática, a gente vai estar avançando muito. Então, por exemplo, quando eu tenho lá uma diretriz nacional de que eu preciso entender aquele estudante como um ser humano completo, e que nenhum ser humano trabalha com o mental separado do socioemocional, eu tenho sim um caminho assim. Eu acho que todo mundo que trabalha com educação popular, todo mundo que trabalha com educação pública sabe. Eu não vou conseguir bem se ele não tem acesso a livros. Esse é o nosso grande debate hoje com a questão do adiamento do Enem. Conseguimos a vitória dos estudantes ontem. Então, por exemplo, quando eu falo, tem na BNCC as 10 competências, e aí aqui eu trago já uma outra questão que eu acho que é bem importante, que é atualizar algumas coisas, que é o trabalho com as tecnologias. E a gente está vendo o quanto está sendo difícil nesse momento. E aí nós temos dois movimentos. Eu estou acompanhando, ontem até eu trabalhei com a rede de Santa Catarina, que está fazendo atividade remota. E não necessariamente atividade remota significa pela internet, porque não, nem todos somos às a internet. Mas a gente vê que às vezes é muito mais a dificuldade dos professores de lidarem com as ferramentas tecnológicas. E aí eu queria aproveitar para trazer uma frase que eu estava lendo ele tende a ser extremamente reacionário. Semana passada, porque ela tem uma fala que o livro é de 98, mas se encaixa perfeitamente no nosso contexto agora. Ela fala, quando que a gente tira o professor do lugar de poder dele, ele tende a ser extremamente reacionário. Então, o que acontece? Quando eu falo para o professor, olha, por que ele não usa o Twitter? Os adolescentes, todos praticamente, mesmo os de baixa renda, tem o celular e o Twitter às vezes dá de graça no plano de dados, então tem Twitter. Mas o professor nem sabe o que é isso. Os estudantes de escola pública, eles têm sim o direito de serem alfabetizados digitalmente. Por quê? Porque eles vão disputar emprego com quem nasceu com um iPad na mão. E aí, eu vou continuar repetindo as desigualdades da educação? Então, dentro da base, a gente consegue, a gente tem lugares ali para essa disputa. É claro que no contexto político nós estamos prejudicando terrivelmente, porque a gente está tendo retrocesso em nem as leis mais básicas, liberais, enfim, mínimo conceito democrático, nós no país não temos. Mas a gente tem sim, dentro da base, principalmente se a gente conseguir disputar esses lugares de trabalho com competências, pensar a criança, o jovem, o adolescente de forma integral e garantir o direito de aprendizagem. Então, quando a gente fala em direito de aprendizagem, para Manaus, antes de começar a pandemia, primeira semana de março, estava em Manaus no curso, e alguns professores viajaram 3 dias de barco para chegar em Manaus. E o Amazonas está dando aula nesse momento de confinamento até uma rádio. Eles têm um projeto de mídia que chega nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, em cidadezinhas lá no alto do Rio Solimões, Então, assim, por rádio AM. Então, assim, como é que eu garanto que aqueles estudantes lá das comunidades ribeirinhas do Amazonas vão ter sim os mesmos direitos de aprendizagem do estudante de São Paulo? É claro que aí a gente não pode ser inocente. As vivências que cada um tem determinam quem a gente é, o que a gente acessa e tudo mais. Mas a escola tem que ser esse lugar de ampliação do horizonte. E aí eu vou o último ponto dos avanços, prometo que eu já estou me estendendo, que é o trabalho com o projeto de vida. Isso eu queria muito falar com muito carinho, porque assim, nós temos um perigo, que é, principalmente as escolas particulares transformaram o projeto de vida em empreendedorismo. Então, esse discurso. O capitalismo absorve tudo, gente? A gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa lidar com isso. Mas projeto de vida é uma coisa tão incrível se ele for bem feito, escola, E aí, se você pega, mas o que é esse projeto de vida? E aí muita gente coloca o projeto de vida é só ajudar o jovem, então, a escolher uma carreira.
Não. O projeto de vida lida com autoconhecimento, lida com autonomia de estudo. Então a gente às vezes se emociona com os filmes que mostram muito de um rapper que chama Emicida, sozinhos, que os jovens adoram, e eu sempre falo e a gente do Emicida quando eu falo de o projeto que acontece? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mesmo sem as mesmas oportunidades. E aí, eu e a Sabrina, a gente gosta muito de um rapper que chama Emicida. E que os jovens adoram, e eu sempre falo do Emicida quando eu falo de projeto de vida. Você pega o Emicida, é tipo, tudo dá errado, né? Aquele menino que é da periferia, sem pai, tudo dá errado. Negro, etc, etc, etc. E que fez ele se tornar um ícone da juventude, da arte, da música, né? Ele teve a sorte de que a mãe dele trabalhou o projeto de vida com ele sem ter essa estrutura teórica, né? Mas e se a gente tiver na escola um lugar em que professores consigam orientar esses meninos, mostrar possibilidades, falar sobre a universidade pública, falar sobre possibilidades de bolsa de estudo, falar sobre valores, né? O que eu quero ter na minha vida? Porque às vezes o adolescente, ele sabe o que é o certo para fazer, mas ele não consegue chegar lá. Porque às vezes ele não sabe nem o caminho. Então, eu acho que o projeto de vida é uma das coisas mais bonitas que a BNCC trouxe para a gente, e que vai desde o fundamental até o último ano do ensino médio, e era um avanço assim que eu queria realmente destacar e colocar coraçõezinhos aqui, quem sabe a gente até continuar conversando sobre ele em outro momento. Perfeito. Camila, enquanto você falava, houve muitos comentários que eu não posso deixar de fazer, porque dialogam muito bem. E teve um aqui que, inclusive, gerou uma comoção, outras pessoas concordando. É de alguém que aparece o sobrenome, portanto, é Matos 8689. O que diz é que no ano de 2020, nesse início do ano letivo, de acordo com a sua percepção, foi muito triste ver que, assim, os coordenadores exigiam que os planos de ensino já estivessem de acordo com a BNCC, que tinha acabado de ser implementada, mas que os professores se sentiam muito enfraquecidos, enfim, porque não tinham base, não conheciam. Como que vai fazer um novo plano sem que o debate tenha acontecido nas escolas, né? E aí, então, houve alguns, possivelmente, professores dizendo que sim, sentiram isso de fato, né? E aí tem tudo a ver com o que você está dizendo e com a nossa proposta do GPLIS, que é conhecer muito mais a base para a gente poder dialogar, criticar e reconhecer os avanços, como você acabou de trazer para a gente, né? E aí, então, teve uma pessoa, Helena Schmidt, que destaca os multiletramentos, considerando os aspectos tecnológicos, já que hoje é o dia do profissional das letras, falar em multiletramentos dialoga diretamente conosco, né? Com todo mundo que precisa conhecer muito mais os multiletramentos e levar para as escolas. Mas tem também um estudante, o Everton, que faz um comentário importante, né? Vai dizer que essas novas tecnologias, sobretudo o ensino de EAD, tem desfavorecido os estudantes de baixa renda no contexto em que vivemos. E aí, então, há outras pessoas que, nessa mesma linha de raciocínio, que vão dizer que o Enem acabou de ser cancelado, né? Mas considerando esse contexto de EAD e o acesso aos recursos tecnológicos, nos coloca em pé de muita desigualdade, né? Entre alunos que têm acesso à tecnologia e que não têm. Então, tudo isso acho que suscita a partir dos seus comentários. Mais uma questão que eu queria ainda destacar é que, assim, muito embora esses avanços que você estava contando, Renata Ferreira discute que tem muitas escolas, tanto de ensino público ou privado, mas de ensino médio, que têm desenhado seus currículos ainda muito sobre o efeito dos vestibulares, do Enem, né? Então, assim, não exatamente em função da base ou do que ela traz de bom, mas a partir ainda da baliza dos vestibulares, dos grandes exames, né? E, por fim, Miriam, também lá da Unilab, discute aqui com a gente que muito embora existam leis da educação, existem políticas internas nas escolas que dificultam a implementação dessas leis, né? Então, assim, na verdade não são perguntas, mas são comentários feitos, por isso que eu trago todos, aí se você quiser, enfim, puxar algum desses
comentários. Mas eu também gostaria de te fazer outra pergunta, e se você quiser relacionar, enfim. Assim, você fala então dos avanços, mas a gente também está muito aflito para entender os retrocessos, né? Considerando que houve um golpe em 2016 e que agora, né, a partir de 2018, nós somos governados por fascistas, a gente tem o Ministério da Educação na mão do Weintraub, que é uma pessoa que sempre tende a tomar decisões malignas em relação ao processo de educação, tanto que ele resistia, né, à implementação do Enem. Então, assim, considerando o nosso cenário, o que a gente pode considerar como um retrocesso da nova base? Eu acho que, na verdade, até converso muito com diversos colegas. Quando a gente faz a crítica da BNCC, na verdade, a gente está mais criticando a política de educação no país, principalmente pós 2016, do que a base em si. Né? Por quê? E aí eu vou tentar fazer uma resposta porque eu junto várias coisas aqui do que o pessoal foi comentando. Aliás, obrigada, estou vendo aí o chat com bastante participação. Fez o seu currículo, porque assim, como é que você implementa uma base? A base não é currículo. Acho que isso é uma coisa que é super importante de dizer, né? Cada estado, cada município, cada rede fez o seu currículo usando a base para seguir. Essa semana, 80% das redes já fez, mas também a gente não sabe como que isso foi feito exatamente, né? Então, cada rede fez o seu currículo, né? Usando a base para se guiar, né? Só que a gente fez isso no país no momento da PEC do fim do mundo. Não sei se vocês lembram, mas a PEC do mundo foi a que cortou gastos da saúde e educação para os próximos 20 anos. Gente, aí eu vou entrar com a minha parte, né? Eu trabalho com formação de professores. Não é barato e não é simples. Não é simplesmente eu ir lá, e aliás isso é uma das coisas que a rede Marina sempre elogiou muito o trabalho que eu, a Helena, outras pessoas que estão aí assistindo agora e que a gente tinha um grupo muito bacana trabalhando nesse planejamento, que a gente fazia porque a gente ia nas escolas uma vez por mês, a gente sentava com reunião de professores, lado a lado e conversava, pegava o planejamento do professor e discutia. O que a gente pode melhorar nesse planejamento? Vamos pensar juntos? Vamos pegar aqui, vamos pensar em metodologias ativas com a condição que esse aluno tem, vamos pensar em uso de tecnologias. E aí, puxando um pouquinho a questão das tecnologias. Tem a questão do dinheiro também, mas tem uma questão da gestão, né? Eu vi muitas escolas, e agora os alunos não estragaram os livros, agora estava extremamente privilegiado. Eu vi escolas com computador, com Wi-Fi, com tablets, e que os alunos a gente fala, não tem infraestrutura, de fato. Então, aquela biblioteca que ficava trancada para os alunos não estragarem os livros, agora é a sala de informática, é o carrinho do Estado. Então, assim, é muito mais complexo, né, do que a gente falar, não tem infraestrutura, de fato. E aí, qual é o nosso grande problema nesse momento, trazendo ali a pergunta sobre a IA, né? A gente não devia estar falando que os alunos não têm acesso. Quando é que vão chegar os tablets com acesso à internet para todos os alunos para a gente poder fazer as aulas à distância? Mas quando a gente fala que falar simplesmente, não tem, é uma postura de exasperação, quase. Absurdo. E eu entendo, estamos todos exaustos. E aí eu vou ser sincera, não é só desde 2016. Mas quando a gente fala pela equidade na educação, a gente está falando disso. Só que aí você junta isso com o corte de verbas absurdo que o MEC vem sofrendo desde... E aí eu vou ser sincera, não é só desde 2016, não, tá? Desde 2014, Dilma também muito da educação brasileira, mas nem se compara com os absurdos que aconteceram depois de 2016. Né? E aí, então, depois de 2018, eu prefiro nem falar para não me desesperar. Mas aí você tem corte de verbas e ao mesmo tempo uma necessidade imensa de formação de pessoas. Você tem uma necessidade imensa de investimento tecnológico. Então, quando eu digo que às vezes a gente joga a criança junto com a água por aí, acho que é um pouco isso, né? Porque assim, a BNCC, ela está em disputa há muito tempo,
Né? E se a gente conseguisse hoje derrubar esse governo minimamente progressista, a gente continuaria disputando a BNCC para fazer talvez uma nova versão, igual quando teve o Plano Nacional de Educação, com melhorias. E sempre tem coisa para melhorar. Agora, não dá para pensar na implementação lá, o professor, né? O que você comentou ali? O professor entrou na sala de aula agora, em 2020, precisando aplicar a BNCC. Aí o coordenador, também não passou por formação, chega e fala, tá aqui, professora, a Secretaria de Educação mandou isso aqui, senhora, tem que aplicar. Trabalhar com competência, autoconhecimento. Teria que ter 5 anos de formação continuada bem feita e de qualidade para você entender o que são essas competências. Não é só colocar lá no meu planinho, vou trabalhar com competência autoconhecimento. Para desenvolver oratória. O que é isso? Como é que eu desenvolvo? Existem propostas intencionais para desenvolver autoconhecimento. Existem propostas e atividades intencionais para desenvolver multiletramento, para desenvolver oratória, para desenvolver pensamento crítico. Né? Agora, quando eu simplesmente coloco no papel lá do planejamento, vai ser ruim, o professor vai se sentir ofendido com toda a razão, e os alunos vão estar novamente dizendo, está acontecendo alguma coisa aqui, agora eu tenho essas competências, mas o que é isso? Né? Então, acho que, assim, tentando fazer um apanhado geral, né, dessa questão de investimento, acesso à tecnologia, formação de professores, é um pouco dessa discussão. Né? Então, talvez a gente tenha que sim disputar na BNCC, precisa mudar, mas a gente precisa entender que ela está ligada, né, a um contexto político fragmentado. Talvez se ela tivesse sido aprovada em 2015, ainda Dilma, ela teria sido aprovada muito melhor do que ela foi, né? Como, por exemplo, a questão de gênero, a questão religiosa não teria ficado tão fragmentada e tão retrógrada. Bom, e a gente teria aproveitado muito mais os avanços, né? Mas aí quando você pega um notícias, assim, né? Propositalmente quer escatear a educação pública, não tem lei que demanda disso, né? Mas aí eu só queria terminar essa parte do comentário rapidinho com boas notícias, assim, né? Porque a gente fica falando, gente, mas está tudo perdido, então, o que a gente faz, né? E aí eu vou citar de novo a professora que falou sobre educação integral no Calive, e vou citar essas experiências que eu conheço, agora as mais recentes, principalmente Amazonas, Santa Catarina, mas a gente tem muitas experiências aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará, né? Sobral, que é aí um município que tem a grande referência no país, na alfabetização, questão de qualidade de ensino, educação integral. Essas redes que estão sendo referências, elas usam muito do Então, assim, não dá para fazer educação de qualidade principalmente 24 horas por dia dentro da escola. Não dá, nenhum país no mundo faz isso. Tem um monte de críticas à educação integral? Não, na verdade, a crítica não é a educação integral, a crítica é que os alunos não podem, quando a escola tem que trabalhar. Então, a nossa crítica não tem que ser de que a escola vai ser integral. Nossa crítica tem que ser que os alunos estão sendo obrigados a sair para trabalhar, ou sair para cuidar dos irmãos, porque a mãe vai ter que trabalhar e não tem creche para deixar os irmãos. Então, acho que às vezes a gente faz algumas críticas a coisas específicas, mas que o contexto é muito maior e que a gente precisaria estar olhando para outras coisas. Então, por exemplo, eu vou contar algumas coisas que a gente tem pensado quando a gente fala em educação integral. Né? E eu trabalhei mais com o ensino médio, né? Mas, por exemplo, se você pega Pernambuco, Ceará, trabalham muito com educação integral desde o ensino fundamental. Né? Se você conseguisse uma bolsa de R$200, de R$200 para o governo federal, isso é uma migalha. Eles deram 1 trilhão. Se a gente conseguisse uma bolsa de R$200 para os jovens ficarem o dia inteiro na escola, a gente conseguiria implementar a educação integral muito expressiva. E a gente já provou isso com o Bolsa Família. O Bolsa Família vinculando aqueles R$80, aquela miséria, vinculando a Bolsa Família à permanência dos estudantes na escola, a gente aumentou de forma muito expressiva as matrículas.
né? Então, são coisas que às vezes a gente critica, porque a BNCC fala em educação integral, isso é um problema. Então, os governos precisam mandar merenda. O problema é a gente não ter estrutura para realmente manter os alunos. Então, eu acho que é um pouco desse balanço. E aí, nesse momento de pandemia, isso ficou muito óbvio. Tem criança que só come tem muito. Então, os governos precisaram mandar merenda. Mas eu acho que o problema maior dela é muito mais o contexto político e econômico que a gente. Então, eu acho que é um pouco desse balanço que eu queria fazer. Assim. A lei nenhuma de educação é perfeita. Tem muito para a gente disputar dentro da BNCC, mas eu acho que o problema maior dela é muito mais o contexto político e econômico que a gente está nesse momento do que a lei em si. Perfeito, Camila. Agradeço. Eu só vou fazer uma breve pausa para dizer que Matos, que eu havia comentado sobre como foi triste o contexto da escola, da implementação de uma BNCC que não tinha sido discutida com os professores, é a nossa companheira Andréia, do GPLIS. Fui eu que me perdi, então eu peço desculpas e queria fazer uma saudação especial à Andréia, que é uma querida companheira e que está no chão da escola, então que nos traz sempre informações muito importantes de como as coisas acontecem lá e diálogos sempre muito profícuos, né? Então, boa noite especial para a Andréia, que bom que ela está aqui conosco participando. Agora, Camila, houve aqui 3 perguntas que são igualmente importantes e eu vou fazer as 3 e não saberia a ordem delas, porque dialoga diretamente com o que você acabou de nos trazer, né, de discussão. Então, eu acho que eu escolhi um pouquinho aqui pela ordem, né, de como elas apareceram. O Everton, que foi aquele estudante que estava conversando com a gente antes sobre as tecnologias e como isso prejudica estudantes de baixa renda, né? E sobretudo nesse contexto que a gente tem discutido a volta à aula em universidades, à aula em escolas e como a tecnologia é importante para isso, faz uma pergunta, mas foi muito pertinho do que você andava conversando, falando disso, que é a seguinte: como que a gente enquanto docentes ou então enquanto gestores de educação, como garantir o direito de alunos de baixa renda num momento de crise que não é só da educação, mas é uma crise de saúde, sobretudo é uma crise política no Brasil nesse momento, né? Como garantir direito desses estudantes? Você já falou disso, mas talvez ressaltar um pouquinho mais, por favor. Na nossa Constituição diz, a educação é dever do Estado, da família, que a gente até tem feito meio que informalmente, né? Por mais que a gente não goste, se a gente trabalha numa escola pública, a gente não pode ser estadual, né? Na nossa Constituição diz, a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, é nossa responsabilidade, por mais que a gente não goste, se a gente trabalha numa escola pública, garantirmos esse direito à educação. Acho que esse debate tem tudo a ver com o debate a gente faz parte, sim, do Estado. Então, é nossa responsabilidade, sim, enquanto agentes do Estado na ponta, garantirmos esse direito à educação. Acho que esse debate tem tudo a ver com o debate da continuidade ou não das atividades. De fato, pensando e aí, eu acho que a gente precisa, eu vou de novo mobilizar o que a Bel escreveu e até popular, que a gente quer democrática, mas dentro de entender o que é educação, de fato, pensando, e ela está dialogando com o Paulo Freire, né? O que é essa educação que a gente quer popular, que a gente quer democrática, mas dentro do contexto institucional. E aí, é claro, todo mundo, eu brincava quando eu dava formação. Os professores falam, gente, todo mundo quer uma escola da Finlândia. Mas não venham me comparar o Brasil com a Finlândia, porque a gente não é a Finlândia. A Finlândia cabe dentro de Santa Catarina, né? Da Bahia, então acho que cabem 10 Finlândias. Assim. E aí a gente tem que sair um pouquinho do nosso não tem como a gente comparar o tamanho do país, as desigualdades, nosso histórico enquanto colônia, enquanto país desenvolvido. Mas dentro disso tudo, ok, como é que a gente garante esse direito? E aí a gente tem que sair um pouquinho do nosso lugar, às vezes, o estudante precisa aprender. E aí eu sou formada não é Marx social. O estudante tem que saber Marx, até vou dizer de uma arrogância acadêmica, às vezes, de a gente achar que a gente é quem sabe o que o estudante precisa aprender. E aí eu sou formada na área de ciência social. O estudante tem que saber Marx, Weber e Durkheim, senão ele não sabe nada de sociologia. Aí
Aí os meninos Então, vão lá, que educação fazem um exatamente a gente rap quer? falando sobre desigualdade social, eles mobilizam todos os conceitos de E aí eu vou sociologia entrar sem na lógica citar do Enem e nenhum, do vestibular. e com uma A gente apropriação escorrega muito melhor, sempre nisso. sem Porque necessariamente aí ter também é um isso debate aqui. bastante injusto, né? É Então, claro que que o educação ideal exatamente a gente deveria, quer? a gente só não Que faz educação isso porque exatamente a não gente quer está enquanto país, pensando? tá? É aquela, Essas e aí eu vou universidades entrar na públicas lógica teriam do que Enem ter e do exame de vestibular, seleção. que a gente Não tem que escorrega ter. A sempre Argentina não nisso. tem. E que aí também é um debate Se a gente bastante tivesse de injusto, fato um né? É claro que investimento no em ideal a educação gente superior, deveria, como a gente e aí deveria a ter gente no só não faz país, isso porque não não quer precisaria enquanto ter nenhum país, tá? vestibular. Mas As ok, estamos universidades no públicas contexto não que teriam temos que ter Enem e exame de vestibular. Como seleção. é que a gente lida Ponto. com Não isso? tem que ter. O A Enem já Argentina não melhorou tem. bastante nesse sentido, Se a gente né? tivesse de Ninguém fato um consegue investimento passar em no educação Enem superior, decorando como a gente fórmula deveria de ter no física país, e não regra de precisaria ter trás. nem Tem que vestibular. desenvolver Mas um ok, estamos no pensamento bem contexto mais que temos Enem e elaborado, vestibular. Como é tem que a que ter gente lida com leitura, isso? tem que ter O Enem já uma série de melhorou coisas bastante e, nesse inclusive, sentido, né? profissionais de Ninguém letras que já consegue trabalham em passar no correção Enem de Enem decorando sabe que tem fórmula questão de aí que física o e governo regra de Bolsonaro tentou grau. tirar, né? Tem que Se desenvolver ali um você pensamento escreve uma bem mais redação que pauta dos elaborado, direitos humanos, tem que ter você leitura, zera. tem que Então tem ter uma uma série série de de valores coisas, e imbuídos inclusive aí nessa prova de profissionais de Enem. letras que já trabalharam em correção de Enem Então, sabem que tem a gente questão ali que até precisa o sim, governo né, em Bolsonaro algum tentou momento tirar, preparar esses né? jovens Se para você conseguirem escreve entrar uma na redação universidade. A que gente vai quer contra que os os direitos alunos humanos, entrem você na UAB, a zera. gente quer que os Então tem alunos uma entrem série na de UFBA, valores na imbuídos UFSC, na aí nessa prova do USP. Enem. A gente quer que eles estejam na universidade pública, Então, o principalmente fato é, a na gente escola. precisa sim, Né? A gente né, em sabe da algum momento, importância preparar disso. esses jovens para conseguirem Então, a entrar gente na precisa universidade. A gente sim, quer que os em algum alunos momento, entrem na UAB, a gente prepará-los quer que os alunos para entrem na isso. UFBA, na UFSC, Mas, na se a gente USP. tem A gente quer que uma eles estejam postura de na universidade educação pública, que vai para principalmente nas além do UFBAs. livresco, que Né? A vai para gente além sabe do da importância teórico, que disso. realmente dialoga com a realidade Então, a gente do precisa estudante, sim, em e algum momento, amplia essa realidade, aí é que eu prepará-los não estou para falando isso. nada diferente do que Paulo Freire Mas, traz se a gente tem nos uma livros dele, postura de educação a gente está que vai formando para uma além do pessoa que ela vai livresco, conseguir que vai para encarar além o do exame desse de uma teórico, forma que muito realmente melhor. dialoga com a realidade do E aí, estudante justamente e por amplia isso essa que a gente realidade, aí é tem, que eu não nos estou falando últimos nada anos, diferente junto do com que as o Paulo políticas de Freire traz cotas, nos junto com uma livros série de outras dele. políticas, tantos alunos A da gente rede está pública formando uma entrando nas pessoa que ela vai universidades conseguir públicas, encarar um né? exame desse de uma Porque forma as muito formas melhor, de seleção mudaram né? também. E aí é Então, justamente a por gente isso que a gente precisa, e aí a tem gente nos está bem últimos longe disso, anos, tá? junto Deixa com as eu políticas de só cotas, diga, vai junto com terminar uma o série de tempo? outras políticas, tantos alunos da rede pública entrando nas Tá. universidades públicas, né? Porque as formas de Tá. seleção mudaram também. Então, a gente precisa, e aí a gente está bem longe disso, tá? Deixa eu só diga, vai terminar o tempo? Camila, você me desculpe, é porque Tá. eu quero aproveitar que está todo mundo online ainda, só para dar um recado. Tá. O Instagram só permite 1 hora de live e, portanto, o nosso tempo vai se esgotar nos próximos segundos. O que eu quero dizer a todos é que a gente vai continuar imediatamente. Então, assim, Isso, essa eu vai vou cair falar- porque é natural que caia, Tá. e aí eu já vou abrir então, uma eu vou, nova. Então, por resumir aqui que eu vou favor, continuar quem está falando, aqui, vou que continuar queira falando. continuar Dessa participando do relação nosso entre debate, BNCC e volte Enem e vestibular, para a próxima live, que depois já eu vou vai tentar ser na fazer uma sequência, reflexão tá bom? aqui Nós temos, eu vou então, falar 28 individual sobre esse direito à Tá. educação Então, eu só vou resumir aqui que eu vou continuar falando. Vou Tá continuar falando bom? dessa relação entre BNCC Ok. e Enem e vestibulares. E depois eu vou tentar fazer uma reflexão aqui um pouquinho individual sobre esse direito à educação nesse momento que estamos vivendo no país com a BNCC. Tá bom? Tá bom? Ai, tô nervosa. Deu 60 pessoas. Tô fazendo a contagem aqui, minha filha. Por enquanto deu 60, foi o pico. Tá igual, tá batendo com a primeira live de participação. Juscelia quer que você fale da contribuição da BNCC para o desmonte das licenciaturas. Não é desmonte. Ela não usa desmonte, que eu não peguei aqui. Pergunta. Oi, gente.